que você acha que é comunicação? Olha, comunicação para mim é tudo, assim, desde adquirir informação, conhecimento, se comunicar com outras pessoas, perceber a comunicação enfim, né, das marcas, para mim é essencial. Eu acho que envolve tudo. É uma forma que as pessoas têm de passar uma mensagem, de receber a mensagem, de se comunicar, de ter uma, sei lá, interação entre as pessoas. Comunicação, para mim, vai do mais simples, que é uma conversa com um amigo meu ou num ponto de ônibus, até um curso na faculdade, uma coisa mais específica, um estudo mais aprofundado. Qualquer forma de interação entre os homens, seja, sei lá, por uma fala ou um som, até por uma placa de trânsito, alguma coisa do tipo. Tudo que o mundo não vive sem. Ninguém consegue viver sem se comunicar com outra pessoa, e eu acho que isso é incrível, porque é o modo como a pessoa conseguiu sobreviver e viver em sociedade, em harmonia. Comunicação é você ter a liberdade de você se expressar, seja qual for a forma, qual for o meio, independente de qual seja, você se expressar, você fazer, se entender de alguma forma. Comunicação. Ação, efeito ou meio de comunicar. Aviso, informação. Participação. Transmissão de uma ordem ou reclamação. Relação, correspondência fácil, trato, amizade. Mas para o ser humano, comunicação é algo muito maior que isso. O processo envolve troca de informações e muitas vezes usam sistemas simbólicos para isso. Uma infinidade de maneiras pode ser usada como uma conversa cara a cara, através de gestos, mensagens enviadas pela internet, por fala ou escrita. A forma mais utilizada para a comunicação do ser humano é a linguagem. Por meio dela, o indivíduo atribui diversos significados aos sons e até transmitem sentimentos, assim como compartilham experiências e descobertas, fazendo com que os conhecimentos fiquem registrados também em outras pessoas. Facebook, eu acho. Eu uso demais. O que eu mais uso e mais gosto de usar, acho que é o celular, porque eu acho prático, assim. Utilizo mais a internet, mais esses meios digitais. Como a linguagem não é bem o material, não tem como saber com 100% de certeza como, quando e onde ela surgiu. Existem algumas teorias para explicar a origem dos idiomas, e uma de origem religiosa é a mais conhecida. A história da Torre de Babel conta que no começo de tudo, todos os homens falavam a mesma língua. E Deus, como castigo à ambição humana de querer atingir o céu construindo uma torre, atribuiu a cada um uma língua, para que eles não conseguissem se comunicar. Baseado nessa história, o escritor Douglas Adams criou uma série de livros, O Guia do Mochileiro das Galáxias. O Babelfish, de acordo com o guia, é um peixe que, se colocado dentro do ouvido de uma pessoa, faz com que ela consiga entender qualquer idioma. O livro diz que o Babelfish não pode ser criado naturalmente, por isso pode provar ou não provar a existência de Deus. Por causa desse peixe, até existe um dicionário virtual com o mesmo nome. You instantly understand anything said to you in any form of language. The speech you hear decodes the brainwave matrix. Now, it is such a bizarrely improbable coincidence that anything... A comunicação do ser humano pode influenciar do próprio comportamento e de outros, de forma que haja muitas reações. Tudo irá depender de seus valores, crenças, cultura e história de vida. Se não existisse internet, eu me comunicaria muito por... Não sei, acho que telefone ou pessoalmente, porque é um jeito que você consegue captar as emoções das pessoas e ver como elas estão agindo enquanto falam com você. Eu me comunicaria... me programaria com as pessoas, tipo, você vai fazer tal coisa tal dia, porque na internet você se programa, Laura, você esqueceu de fazer tal coisa, aí a pessoa te lembra no WhatsApp. Nos tempos atuais, a tecnologia acabou fazendo parte da comunicação humana. Parte desse desenvolvimento trouxe algumas deficiências na comunicação, como a dificuldade de algumas pessoas de acompanhar o processo de evolução na mesma, o que acaba fazendo as pessoas apenas se informarem. Atualmente, existem 6.909 línguas diferentes, mas há muitos anos ainda falávamos a mesma língua, o que mudou a partir do momento que ocorreram as mudanças migratórias. Essa separação física fez com que também houvesse uma pequena separação linguística, já que, com o passar do tempo, cada povo desenvolveu sua própria forma de se comunicar. A partir de uma língua comum, surgiram várias outras diferentes, e conforme as pessoas iam modificando-a, o número começou a aumentar significavelmente.
Nenhum povo vivia isolado, pois conforme os contatos iam acontecendo, as línguas iam se adequando de acordo com a necessidade de comunicação de povos. Desta forma, os contatos e a migração dos antigos povos fez com que a evolução linguística nunca parasse. Isso fez com que pudesse ser explicada a razão de tantos idiomas e até dialetos ao redor do mundo. A razão da diferença da evolução deve-se ao tempo e à forma como as pessoas se comunicavam. Por isso, cada um possui uma determinada regra própria. Apesar disso, sabe-se que não há grandes fatores biológicos para a mudança de linguagens. É uma coisa praticamente cultural. Ou seja, o homem moldou suas próprias línguas, idiomas e dialetos. Não foi a história que fez o homem. Idiomas como português, italiano, espanhol e francês derivaram do latim, antiga língua já morta, que era utilizada pelos romanos em uma pequena região da Itália. Essa linguagem se espalhou pelos países que foram conquistados pelo Império Romano, misturando-se com outros idiomas e dando origem a alguns outros. É importante ressaltar que a língua muda muito ao longo dos tempos, e algumas podem deixar de ser usadas, como o próprio latim, e simplesmente desaparecem. Nenhuma língua está livre de mudanças, e poucas que totalmente originais, sem sofrer alguma alteração no decorrer dos anos. O português do Brasil, por exemplo, recebeu forte influência de outros povos que vieram para cá, além de portugueses como os franceses, africanos, holandeses e árabes. A cultura ao redor do mundo, assim como os idiomas, sofreu muitas mudanças de forma que há diferentes formas de se comunicar além da linguagem. Há gestos, imagens e outras formas não verbais de se comunicar com as pessoas. Ela pode ser um mecanismo adaptativo e acumulativo. Muitos traços podem se perder e novos podem ser adicionados em diferentes frequências e por diferentes razões nas sociedades como um todo. Cultura vem do latim cultivar. Sendo assim, é a ideia de que todo conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e outros hábitos adquiridos pelo homem, como membro de uma sociedade completa, fazem parte do que o cerca. Exemplos básicos são os cumprimentos ao redor do mundo. No Nepal, por exemplo, a principal forma de cumprimento é o namastê, que é acompanhado de mãos juntas em frente ao corpo, com uma leve curvatura diante da pessoa com que se fala. Namastê significa "eu me curvo a você", e para eles, este cumprimento é um sinal de respeito à pessoa com que eles falam e à própria vida em geral. Já no Japão, a forma mais comum de se cumprimentar alguém é se curvar diante da pessoa. O exemplo do beijo de esquimó, que os ocidentais fazem, que envolve esfregar o nariz com de outra pessoa, é uma forma equivocada de como o cumprimento deles é na realidade. Esse povo do Alasca possui um cumprimento chamado kunik, e é ele uma tradição que envolve cheirar as bochechas, nariz e a testa dos amigos e familiares. Este cumprimento para eles é uma forma de afeição. Já no Ocidente, o mais comum entre todos é o aperto de mão. Gestos que podem ser comuns em alguns lugares podem ser gestos mal educados em outros, como arrotar. Arrotar em público é uma falta de educação, mas já em boa parte do Extremo Oriente, o arroto é considerado um cumprimento ao chefe que cozinhou alguma refeição e indica que a pessoa comeu bastante e gostou muito da comida. No Brasil, dar um aperto de mão fraco dá a ideia de que a pessoa não está interessada em cumprimentar o outro, ou algo parecido. Mas nas Filipinas, dar um aperto de mão forte, que é o que mais acontece no Brasil, é entendido como uma agressão, equivalente a apertar qualquer outra parte do corpo. Assim, pode-se dizer que a comunicação é fundamental para todos, independente de onde alguém está ou com quem se fala. Os idiomas foram sendo moldados para satisfazer as necessidades de interação entre o ser humano, sem que houvesse problemas na captação da mensagem. Tudo isso ajuda na troca de informações, também com o auxílio de gestos, sons, imagens e símbolos.